Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Teacher Gui e hoje nós iremos conversar sobre as question tags, tá certo? Ou tag questions. Pode aparecer aí tanto um nome quanto o outro nos exercícios, nas provas, e hoje nós iremos conversar sobre esse conteúdo. Gente, esse conteúdo ele é muito importante, ele está muito presente aí no diálogo do dia a dia, certo? É uma estrutura que é muito utilizada aí nas conversas informais. Tá certo? Bom, então vamos começar isso, pessoal. Quando nós iremos utilizar as question tags. As question tags são basicamente estruturas utilizadas para confirmar uma ideia. Certo, pessoal? As question tags, ela vai ser o nosso não é em português. Certo? A gente sempre está utilizando esse não é. Por exemplo, isso aqui tá certo, não está? Isso é desse jeito, não é? Esse não está, esse não é. Essas estruturas que vem aí no final da frase é as question tags em inglês, certo? Eu vou montar aqui um modelo para vocês do como que isso funciona. Montar aqui um protótipo, ó. Vou colocar uma linha e vou colocar assim, ó. Frase. Certo? A gente vai ter aqui uma oração, vírgula, essa palavrinha que virá após a vírgula no final das frases é o que nós chamamos de question tags. Certo? As question tags elas sempre virão no final da frase após a vírgula e sua utilidade é confirmar uma ideia. Geralmente, como que isso acontece? A gente utiliza as question tags para confirmarmos informações que a gente já sabe que é verdadeira, que a gente já sabe que vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu falo assim pro meu amigo, você vai pra escola amanhã, não vai? Esse não vai, eu meio que eu já sei que ele vai pra escola, mas só tô perguntando ali pra confirmar. Então, geralmente a gente utiliza as question tags pra confirmar coisas que a gente na teoria já sabe, certo? Bom, então a gente vai seguir esse modelo aqui. A gente vai ter uma frase e a question tag virá no final da frase após a vírgula. E uma coisa importante, aspectos, informações que nós temos que levar em consideração. As question tags precisa respeitar o mesmo tempo verbal. O tempo da oração principal. Certo? É uma regra muito importante. Vocês vão entender isso nos exemplos, tá certo? Outros aspectos importantes que nós temos que levar em consideração. Quando a primeira frase... Na verdade, eu vou explicar isso para vocês quando a gente for montar os exemplos que fica mais fácil. Ó. Então, vamos montar um exemplo. Vamos utilizar primeiro uma oração que está aqui envolvida no Simple Past. Vamos montar uma frase com Simple Past. Então, vamos lá. Ó, vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu pensar aqui numa frase. Ó. I did my homework. Vírgula. Aqui virá a question tag. Como que vai funcionar? Se a primeira oração, se essa oração aqui antes da vírgula for uma oração positiva, como é no caso dessa, aqui está positivo. A question tag virá negativa. Certo? Então aqui, ó, I did my homework. Auxiliar do passado, did. É o que eu falei aqui para vocês. As question tags precisam respeitar o tempo verbal da oração principal. Então aqui vai ser o did negativo. Didn't I.
porque o sujeito aqui é o I. I did my homework. Didn't I? Ou seja, eu fiz a minha lição de casa. Não fiz? Então, quando for positivo a primeira oração, question tag negativa. E quando for negativa a primeira oração, por exemplo, I didn't my homework. Did I? Certo? Por quê? Porque a primeira oração está negativa, question tag positiva. Certo? Pessoal, é basicamente assim que vai funcionar o estudo das tag questions, tá certo? Então, por exemplo, se tiver uma frase com simple present, qual que é o auxiliar do simple present? Does, you do. Do, you does. Portanto, a tag question precisa ser com o mesmo verbo auxiliar. Vamos só fazer aqui uma outra frasezinha, que já até coloquei um exercício aqui pra gente fazer. Então, por exemplo, ó, vamos colocar um outro sujeito, ó. He doesn't like guava. Does he? Ou seja, a primeira oração negativa, question tag positiva. E regra, precisa respeitar o mesmo tempo verbal da oração principal. Se o does é o auxiliar do simple present, o verbo auxiliar deverá ser utilizado na tag question. Certo, pessoal? E vai ser assim com todos os tempos verbais. Por exemplo, present perfect. Os auxiliares have e o has. Portanto, a tag question virá com o mesmo auxiliar. Muito importante. Simple past, did, tag question. Utilizaremos o did também. E nós teremos uma exceção. Vou colocar a exceção aqui do ladinho. Os verbos modais. Os modais. Quando a frase envolver os modais, como por exemplo, could, should, e assim por diante, a tag question também virá com o mesmo verbo modal. A regra vai ser a mesma daqui. E outra coisa, quando envolver o caso do imperativo. O que é o imperativo? Aquelas frases que expressam ordem. Sempre quando a frase expressar ordem, nós utilizaremos como tag question o will. Sempre o will. Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, ó. Keep an eye on my things. Will you? Ou seja, fique de olho nas minhas coisas. Ok? Esse will you, a gente não vai falar, por exemplo, vai você. A gente vai falar, por exemplo, fique de olho nas minhas coisas. Certo? Está bem? Esse will you é o nosso está bem. Ok? Certo? Sempre quando envolver imperativo. É basicamente desse jeito que nós iremos utilizar as tag questions. Agora vamos fazer aqui um exercício para praticar, que eu peguei aqui, ó. Uma questão da Unicelb, não sei como pronuncia, que é aí a Universidade de Brasília, certo? Então vamos lá. Choose the correct tag to finish the sentence. Yes, probably we should. Did you take the number of the cab? No, you didn't notice. Então aqui, o que nós temos? Didn't, auxiliar do simple past. Regra,
Tag question. A primeira oração está negativa ou positiva? Está negativa. Portanto, a tag question virá positiva. Logo de cara, letra A. You didn't notice, did you? Certo? Porque aqui, mesmo auxiliar, sujeito you, mesmo sujeito. Certo? Não poderia ser didn't I, porque aqui o I é sujeito, ali não é sujeito. Do you, tá errado por quê? Do, auxiliar do simple present. Do I, nada a ver, o mesmo auxiliar. E didn't you, não podemos ter uma oração expressando negatividade duas vezes, certo? Ou é positivo com negativo, ou é negativo com positivo. Fechou, pessoal? Muito simples esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. And see you!